comentar com você neste vídeo sobre a possibilidade do Criciúma de contratar o Wilker Uher, jogador da seleção da Venezuela, jogador que atuou na maior parte do tempo na Vinotinto como jogador titular, embora a seleção Vinotinto tenha muito bons zagueiros, né? Jogador que está livre no mercado depois de atuar pelo Alcas e com passagem por inúmeros clubes aí do futebol europeu, inclusive, né, com uma certa relevância em algumas situações, particularmente no caso da equipe do Alkmaar de Grozny, lá da Rússia. Ele mandou muito bem, né? É um jogador realmente bem interessante aí, dentro da possibilidade de contratações do Criciúma. Vamos combinar que é de fato um jogador bastante interessante, né? Bom, gente, a situação não é fácil para o Tigrão, né? E eu aproveito aqui a oportunidade deste vídeo para parabenizar o Tigrão para sua volta à Série A. A Série A do futebol brasileiro precisa de times como o Criciúma, né? Eu acho que o Campeonato Brasileiro precisa de equipes, sim, evidentemente, né? Dos maiores conquistadores de títulos, né? Ou seja, essas equipes estão presentes aqui, sobretudo no eixo Rio-São Paulo, mas também Barra, Minas, Rio Grande do Sul, né? Mas também precisa de time de outras regiões. Acho que é muito salutar que tenhamos aí pelo menos uma equipe do Centro-Oeste, o caso do Cuiabá, que está muito bem. Temos também, neste caso, outra equipe, o Atlético Goianiense, né? Equipes do Norte, pelo menos uma equipe seria legal, né? Equipes do Nordeste, né? Que é muito bacana isso, quando o Campeonato Brasileiro tem equipes também do Nordeste, para que haja aí inclusive uma distribuição de forças por região, para facilitar inclusive aqueles times daquela região que estão ali isolados, né? Quando só tem um time na região norte, por exemplo, esse time vai sofrer demais para jogar com todo mundo, né? Com todas as equipes, né? Esse time vai fazer mais de uma dezena de viagens aí ao longo da temporada, enquanto que um time aqui de São Paulo irá para aquele local pelo menos uma vez, né? Então, até do ponto de vista estratégico, da logística, é muito importante que exista mais de uma equipe no Nordeste, que o Nordeste esteja representado no Campeonato Brasileiro. Acho que legitima muito o futebol brasileiro quando você tem equipes de outros locais também, do Sul, de Santa Catarina, de outras regiões do Sul, que não seja somente o Rio Grande, né? O Paraná tem apenas o Furacão aí resistindo bravamente, né? E Santa Catarina, que já foi um estado que mandou equipes bem mais competitivas para acelerar o futebol brasileiro, hoje não consegue mais fazer isso, né? Tivemos exemplos de Figueirense, de Avaí e também da Chapecoense nos últimos anos, né, que conseguiram ser equipes aí com participações frequentes e importantes na Série A do futebol brasileiro, né? Contudo, nenhuma dessas equipes hoje me parece tão interessante, né, e com possibilidades de conseguir se manter forte no futebol brasileiro, notadamente com presenças na Série A, do que o Criciúma. O Criciúma, para mim, é essa equipe que pode sim pode honrar, dignificar muito mais o futebol de Santa Catarina do que os seus rivais ali do estado, como o Figueirense, especialmente Figueirense, o Joinville, que é o grande rival aí da equipe, né, que também é outro time que está bastante esquecido, né? Mas também o Avaí e a Chapecoense. Então, é muito salutar a volta do Tigrão, gente. É muito legal, é muito bacana. Veja, existe nessas cidades pequenas e médias do Brasil, quando você tem um time local, você tem, evidentemente, o torcedor que adota o time local. Mas muitos desses torcedores são aquilo que na Argentina chamam-se de doble camiseta, ou seja, o torcedor que torce para o seu time local, mas que também que torce para o time grande de outro estado ou de outra cidade. Isso é muito comum e eu acho que esse ato de torcer para dois times aí tá beleza, viu? Tá tudo tranquilo, tá tudo ok. O torcedor tem o direito de torcer como ele quiser, para quem ele quiser, na hora que ele quiser. Mas se há uma equipe aí em que você vai ter o mínimo possível de torcedores doble camisetas, é o Criciúma, tá? O Criciúma é o time muito adotado pela sociedade. A gente percebe isso na conexão que o Tigrão consegue estabelecer com a sua torcida, que é sensacional. Sem contar que as cores do Criciúma, meu Deus, é muita beleza, né? É muita beleza, é uma história, se não me engano, está com 73 anos, também muito bacana, né? É um clube que não precisou se fortalecer tanto do ponto de vista estrutural para dar essa resposta positiva e voltar para a Série A. O que significa que tem um espaço aí para crescimento, é necessário utilizar-se, sobretudo, do seu potencial aí de crescimento local, de fortalecimento local. O fortalecimento local de um Criciúma, se ele conseguir ficar muito forte para o contexto local ali da sua localidade, ele já vai fazer muita diferença aí em relação às disputas do Campeonato Brasileiro, né? Então é muito bacana. Eu já estive na cidade,
Infelizmente não consegui viver muito a cidade, mas quando eu fui para as minhas memórias são muito positivas e eu gostaria muito de poder ir nessa temporada ao Heriberto Rios para ver um jogo do Tigrão. Olha, eu farei isso aqui em São Paulo, quando a equipe jogar aqui em São Paulo contra um dos times aqui da capital paulista. Mas eu vou tentar fazer todas as tentativas possíveis aqui para ir, né? Para ir ao Heriberto Rios para ver um jogo na cidade, porque, olha, é fantástico. Se você é de outros locais do Brasil e quer fazer um programa turístico, vá ver o jogo do Tigrão lá no Heriberto Rios, eu acho que você não vai se arrepender. Além de contar com um passeio bacana numa cidade que, de fato, tem um alto padrão de vida, uma cidade realmente muito bacana que é Criciúma. Tá bom, gente? Então, legal aí a volta do Tigrão. Tomara que permaneça. Contudo, não vai ser nada, absolutamente nada fácil a permanência do Tigrão na Série A. Né? E a batalha da temporada é esta batalha. O título para o Criciúma nessa temporada é o título da permanência na Série A. Permanecer na Série A nessa temporada é muito mais difícil do que, por exemplo, se o Tigrão conseguir permanecer na Série A na outra temporada. E eu vou explicar isso para vocês com muito detalhe aqui neste vídeo. Olha, Criciúma é uma das equipes hoje que está contratando, está aí no mercado, está fazendo contratações, né? Já tem aí, se não me engano, 6 contratações. É uma equipe com tudo, que está gastando muito pouco para fazer essas contratações, né? Outra equipe que também está gastando um pouco para fazer muitas contratações, até mais neste momento do que o Tigrão, é o Juventude, né? Que, contudo, acho que se perdeu um pouquinho com a saída do seu técnico. Espero que a coisa se assente muito bem lá também, mas ficou um pouco difícil, porque havia ali uma conexão muito bacana entre o grupo, né? E o treinador Thiago Carpini. Então, o Juventude pode ter perdido um pouco nessa saída do Carpini aí. Antes de falar do reforço, vamos falar um pouquinho sobre as possibilidades do Criciúma. Não vai ser, como eu disse, nada fácil. O Criciúma, evidentemente, não briga na parte de cima, não vai brigar contra Corinthians, contra Palmeiras, contra São Paulo, contra Botafogo, Flamengo, né? Enfim, os clubes grandes aí, conquistadores de títulos aqui no Brasileirão. Não vai brigar, claramente, contra essas equipes, de tal sorte que dentro de casa, gente, dentro de casa tem que praticar o jogo da sobrevivência, sempre que puder pegar um pontinho, beleza, dentro de casa. Eu acho que o mais importante é tentar, em alguns casos, jogar para buscar vitória, né? Quando perceber que existe fragilidade no time grande, né, lutar para buscar a vitória. Quando perceber que está muito complicado, pelo menos fazer o jogo da sobrevivência para ter um pontinho também dentro de casa, né? Nem todo time grande está totalmente bem durante toda a temporada. Então, é provável que o Tigrão receba dentro de casa alguns das maiores forças do futebol brasileiro que não estejam tão bem durante a temporada. Tem a equipe aí com problemas, né, equipes com desajustes táticos. Tá? Então, quando o Criciúma receber esse tipo de time, tem que procurar jogar para vencer. Quando perceber que o time grande está muito bem, e aí tentar o jogo da sobrevivência, a partir do qual, por exemplo, a busca do empate é importante, e se por acaso houver uma derrota e for tipo por 1-0, de repente isso talvez não seja tão complicado assim. Eu posso estar colocando as expectativas de vocês muito abaixo, mas infelizmente é a realidade. Dentre outras coisas, por quê? Porque quando um time sobe hoje para a Série A, ele não começa a ganhar os frutos, né, desse acesso imediatamente nas suas contas, né? Então a grana começa a entrar a partir de julho/agosto nos cofres de um time que sobe para a Série A. Quando esse time é um conquistador de título, ou seja, um time aqui do eixo Rio-São Paulo, né, Minas, Rio Grande, né, costuma acontecer de haver uma simpatia muito grande, né, da CBF e tal, e aí há uma antecipação de receitas, né? Esta antecipação de receitas não é muito fácil de acontecer quando se trata de um time, por exemplo, do interior de Santa Catarina, como é o Criciúma. Para eles, para os dirigentes da CBF e para outros, esses clubes não merecem tanta consideração assim, e claramente que isso aí é um grande erro. Na verdade, a CBF deveria socorrer imediatamente todos os times que sobem para a Série A. Deveria ser uma obrigação da CBF. Por quê? Porque automaticamente essas equipes já estão mais fragilizadas do que aquelas equipes que já estão no Brasileirão, né? Na elite do futebol brasileiro. Então deveria haver um socorro da CBF, mas eles nunca pensam, né? Nunca consideram. Primeiro que eles não pensam, né? Eles estão pensando só numa coisa: dinheiro, grana. Como é que eu posso fazer para ter dinheiro na minha conta bancária? É isso que pensa sempre os dirigentes ali da CBF, né? Bom, a situação, portanto, é complicada. Se a gente olhar, vamos lá, aqui para os times que subiram juntamente com o Criciúma. Foi o Vitória, né? Foi o Juventude e foi o Atlético Goianiense, né?
Primeiro, gente, o Criciúma vai ter que empreender uma luta para ficar à frente dessas equipes, né? E não vai bastar, precisa ficar à frente dessa equipe. Se nós olharmos hoje para o Juventude, em virtude dos desajustes que acontecem agora com a Juventude, o Criciúma pode ter uma luta assim e terminar à frente do Jaconeiro. Isso é possível. Na minha opinião, está havendo uma gestão muito ruim na equipe do Atlético Goianiense, tá? Muito ruim mesmo, com reforços que não tem o menor sentido. Ou outro reforço interessante, mas alguns reforços bem complicados, como por exemplo Wagner Love, com quase 50 anos, agora foi contratado pelo Atlético Goianiense. Realmente o Adson Batista parece que se perdeu como dirigente, né? Para o Atlético Goianiense, eu diria que isto aí é uma lástima, né? Então eu acho que o Criciúma pode aspirar sim terminar à frente do Atlético Goianiense e pode empreender uma luta e tem condição de terminar à frente do Juventude também. Consegue terminar à frente do Vitória? Acho muito complicado, porque a equipe do Vitória tem recebido bastante ingresso de grana, de dinheiro, via patrocínio. Tem um patrocínio agora enorme aí com a Fatal Model, né, que está injetando dinheiro ali nos cofres do Vitória. E aí o Leão da Barra tá se fortalecendo muito, né? Tem feito boas contratações. Eu acho improvável que o Criciúma consiga ter uma luta fácil e terminar à frente do Vitória. Se conseguir, ótimo, mas é uma parada complicada. O Vitória, na minha opinião, se configura com um time que pode permanecer na Série A. E aí, gente, eu acho que o Criciúma vai ter que brigar com outras equipes que já estão na Série A, né, pelo menos duas equipes para permanecer na Série A ao final da temporada de 2024. Vai ser complicado? Vai. Por quê? Porque aí, né, vai ter que contar com aqueles times da Série A, né, em crise, né? A gente está vendo pelos movimentos de contratação que alguns estão se preparando muito bem, né? Então nós temos aí, por exemplo, o Vasco se contratando como não contratou com a qualidade da temporada passada, o Bahia está se tornando uma grande equipe do ponto de vista também de elenco no futebol brasileiro, né? Claramente que Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Botafogo, Atlético Mineiro, essas equipes aí, elas, né, não dá para terminar à frente delas, é muito difícil terminar à frente delas. Você pode sonhar, imaginar que isso vai acontecer se nós olharmos para a realidade, a gente entender como é que a realidade se impõe a um clube como o Criciúma, a gente precisa entender que é muito difícil, né? Então, veja, se a gente olhar, por exemplo, a situação do Vasco, o Vasco está se fortalecendo bastante, né? Não deverá ser aquela equipe tão frágil da temporada passada. O Cuiabá é um time ali, hoje, ali do Centro-Oeste, uma equipe que tem, evidentemente, não tem tanta torcida, não tem tanta tradição, mas está fazendo um trabalho espetacular, está muito sólido e é muito improvável que caia novamente, né? O Grêmio está fazendo contratações interessantes, o Cruzeiro tem feito contratações, mas na minha opinião, o Cruzeiro precisa de muito mais contratações. Acho que o Criciúma tem que olhar para o Cruzeiro como seu possível adversário aí, pela permanência também na Série A do futebol brasileiro, né? Então você tem aí acho que o Juventude, o Atlético Goianiense, o Cruzeiro com equipes que o Criciúma tem que tentar terminar à frente. Tem sim que batalhar contra o Cuiabá, apesar de ser difícil, vai ser complicado, mas tem que batalhar sim e torcer para que uma outra equipe grande aí não consiga fazer uma campanha tão interessante assim. Nós não sabemos até agora como é que vai terminar o mercado no Fortaleza. Fortaleza é uma equipe extremamente estruturada, né? Mas eu acho que está fazendo visitas ao mercado neste momento, um tanto quanto dúbias, né? Algumas boas contratações e outras que para mim talvez me refiro particularmente ali à renovação de contrato, né, de alguns jogadores que para mim, e a volta também de um jogador que para mim não tinha muito sentido, né, que é um lateral esquerdo, né. Então eu acho que aí o Fortaleza também, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer com o Fortaleza. É improvável que faça uma campanha e que possa cair, né. Fortaleza é uma equipe hoje muito diferenciada, um clube, fruto de um clube também muito diferenciado. Mas vamos ver como é que vai terminar essa visita ao mercado do Leandro Pici, né. E aí tem uma equipe grande, geralmente uma equipe grande termina muito mal, né? E aí tem que, assim, esperar que uma equipe grande não faça uma grande campanha, uma boa campanha, uma campanha à sua altura, à altura do que é o clube, para conseguir terminar à frente. Perceba como é difícil a vida do Criciúma, é muito complicada, por isso que o Tigrão precisa de bons jogadores. Como vai jogar o Criciúma com o Wilker Urher? Como é que vai ser a defesa do Criciúma? Uma defesa interessante, com um bom jogo aéreo, um jogador que manda muito bem no jogo aéreo, já tem outro zagueiro contratado que também é muito bom no jogo aéreo, então acho que agora se soma, né? Temos uma soma aí de dois jogadores que conseguem trabalhar e fortalecer bastante o jogo aéreo defensivo da equipe. O Arrel é um jogador de muito bom posicionamento, um jogador que no 1 contra 1 nem sempre apresenta muita rapidez, às vezes perde esse combate, por isso ele precisa de um ótimo posicionamento. Quando ele está muito bem posicionado, ele consegue ir, né, para o bote muito rapidamente, ele se antecipa e consegue ter um resultado bastante positivo. É um zagueiro que também entrega alguns gols ali
para a equipe quando está presente na área dos adversários, mas o mais importante, ele defende muito bem pelo jogo aéreo, né? Agora, para que o Criciúma tenha bastante eficiência ali naquele setor defensivo, na primeira linha defensiva, a julgarmos pelos dois zagueiros que chegaram, o Criciúma vai precisar também do auxílio dos dois laterais. Esses dois laterais precisam também contribuir muito para o sistema defensivo, assim como também, pelo menos um dos volantes também tem que ajudar bastante essa primeira linha para fortalecer ali os dois zagueiros que são altos, têm um ótimo jogo aéreo, mas que por baixo não consegue apresentar uma eficiência tão grande assim. Acho até que o Angel tem uma eficiência muito maior. É um jogador de muita personalidade, um jogador que chega para ser evidentemente titular, e um jogador que, se tudo der certo para ele na temporada, ele pode terminar a temporada como um dos melhores zagueiros atuando no futebol brasileiro. O Angel é um zagueiro de grande nível, um zagueiro que muito experiente, um zagueiro que pode dar ali perfil para a equipe do Tigrão, pode dar consistência ali para o setor defensivo, né? Tem essa questão da lentidão, sim, evidentemente, quando ele precisa cobrir o lateral, aí complica um pouquinho, por isso que eu tô falando que o lateral precisa ser muito bom do ponto de vista defensivo, mas eu acho sim que é um bom reforço para o Criciúma. Esperemos que o Tigrão consiga permanecer na Série A. Se continuar, na próxima temporada vai ser mais tranquilo, porque já tem muito mais dinheiro entrando no clube, e aí vai dar para planejar a contratação de melhores jogadores muito mais interessantes, e a equipe pode ser muito mais competitiva na temporada de 2025, né? Se, infelizmente, a equipe cair para a Série B, né, que ela caia para a Série B e ela use, né, essa passagem pela Série A, inclusive voltando à Série B com um pouco mais de recursos, aí no caso, né, para que ela consiga aí ter uma ótima equipe e voltar ao final da outra temporada, né? Então esse movimento de ioiô pode até parecer meio estranho, mas se for o caso, se for a única forma, que seja, né? Porque num certo momento a equipe também pode conseguir um fortalecimento maior e aí num certo momento em que subir para a Série A, vai conseguir, por exemplo, se manter na Série A. É duríssima a vida do Tigrão nessa temporada, a batalha é muito complicada, é muito difícil, mas não pode ser aceita e entendida como uma batalha perdida. Precisa ser vista como uma batalha a ser vencida. Se essa for a mentalidade do clube e várias ações da gestão forem corretas, eu tenho para mim que o Tigre tem condição sim de permanecer na Série A ao final da temporada dificílima de 2024. Tá bom, gente? É isso.